Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje teremos uma surpresa para vocês, iniciando a segunda temporada, temas novos, nome novo. Eu decidi divulgar hoje na live, por isso que ontem ainda divulguei o nosso podcast com o nome antigo. Nós decidimos, conversamos, vamos mudar o nosso nome, vamos trazer um nome diferente aí para nossa live, para o nosso podcast. Mais uma vez estou aqui com o Murilo. Murilo, muito prazer em te ver, mano, de novo, depois de quase um mês. Hoje faz mais ou menos um mês que a gente gravou nosso último podcast juntos. Estamos voltando, então seja muito bem-vindo. Galerinha do chat, galerinha que vai escutar depois aí em casa, sejam muito bem-vindos, se sintam acolhidos. Se você ainda não acompanha as lives pela Twitch, fica à vontade, twitch.tv/Ruimbi. Você consegue acompanhar lives durante a semana e toda sexta-feira a gravação do nosso podcast ao vivo. Então você aí do YouTube, você aí do Spotify, fica à vontade, vem participar das nossas gravações, que o objetivo é participar junto com vocês. Fala aí, Murilão, como é que você tá? Tô bem, meu querido, finalmente aí retornando, né? Faz realmente um pouquinho mais de um mês. Acho que o último que a gente gravou foi dia 18 de dezembro, se não me engano. Isso, por aí, E dia a gente tá 20. voltando agora dia 22, né? Um pequeno descanso aí, não só das lives, também das escolas, né? Mas estou muito feliz em retornar. Ah, que bom. Galera, hoje a gente decidiu trazer um tema basicamente sobre atualidades, né? Sobre o que é que tá rolando aí no mundo. Obviamente a gente vai tentar puxar um pouco pro lado histórico também, né? Afinal de contas, né? Historiadores não tem jeito, a gente sempre tenta dar essa pegadinha. E aí, sintam-se à vontade para fazer perguntas, para participar. Como sempre, o chat é super liberado para vocês. Afinal de contas, este podcast é para vocês. Murilo, me fala aí, mano, como que você quer iniciar essa nossa conversa a respeito do mercado internacional Made in China? Ué, cara, primeiramente acho que a gente pode começar falando como que o mercado chinês ele se relaciona com o mundo, né? Tentar dar importância devida para o mercado chinês em relação ao mundo, porque hoje é o maior mercado produtor, né, é, do planeta. Então, tipo, é um mercado que a gente é altamente dependente. A gente tem várias críticas aí, né? É importante a gente falar disso, porque a gente teve vários ataques aí do nosso governo ou do nosso desgoverno, né? Em relação ao mercado chinês, e a gente está ali maus lençóis, né? Então, tá passando por uma situação complicadíssima por conta dessas críticas, né? Porque a Sim. gente, não sei se a galera aí do chat já tá ligado, mas os insumos que é para produzir a vacina, né? Eles vêm da China, né? Porque é um grande mercado produtor. E por conta dessa má relação que a gente está tendo com o governo, a gente está sem insumos para produzir essa vacina, né? O China, ela é um país que tem um tamanho continental, né? Um país gigantesco, que tem mão de obra ali, as leis trabalhistas são extremamente flexíveis, né? Para não dizer assim que são extremamente complicadíssimas a relação no trabalhador lá. Foi uma economia que se desenvolveu muito rápido. Se você for considerar o século passado, a situação chinesa, em que a galera realmente passava fome, na verdade, na China a gente tem algumas localizações lá que a galera ainda passa fome Sim, por sim. conta do tamanho do país, né? Mas é uma economia que se desenvolveu muito rapidamente, é um grande polo industrial, né? A gente sabe que todas as maiores indústrias aqui do mundo, né? Nike, Adidas, enfim, todas essas indústrias, elas têm uma grande participação dentro do mercado chinês, dentro do que a gente chama de ZEs, né? Que é as zonas de comércio especiais lá dentro da China. Então a gente tem a China como maior produtor mundial, e uma economia que está se desenvolvendo cada dia mais, né? E quando a gente coloca isso em relação aos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor, em contraparte, a gente tem o maior mercado produtor, que é o chinês, e a gente tem o maior mercado consumidor, que no caso é os Estados Unidos, né? A gente consegue perceber uma briga ali, né, um atrito muito grande da relação dos Estados Unidos e da relação com a China, né? Então acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, começar falando, dando essa importância para a China, como a importância, né, hoje é uma peça-chave dentro do capitalismo mundial, né? E fazer um pouco desse paralelo em relação ao atrito que ela sofre ali com o grande, vamos dizer assim, capitão ali do capitalismo mundial, que é os Estados Unidos. Sim, uma das coisas que eu acho interessante até você comentar a questão dos insumos, a China tem tentado negociar, tem tentado não, o Brasil tem tentado negociar com a China, né? A volta dos insumos para distribuição para o Brasil.
E a gente viu, né, que ontem, né, a China lançou um ultimato, né, que se o Brasil quisesse voltar a receber os insumos para a produção da vacina, eles teriam que, o Brasil teria que demitir o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e ainda emitir um pedido de desculpas oficial. Então, basicamente, a Sim. China quis mostrar para o Brasil, sim, porque a gente sabe que, né, recentemente a gente teve vários atritos aí, partindo do presidente da República, dos filhos dele, do próprio ministro de Relações Exteriores, é, tentando ali querer pagar, crescer em cima da China. E aí a China agora acabou de mostrar pro Brasil, falar assim, olha, fica quietinho aí, fica de boa, a gente está no meio de uma pandemia mundial e você está falando merda. Então agora, se você quer de fato os insumos, então demite o cara, faz um pedido de desculpas oficiais e aí a gente volta a distribuir os insumos para vocês. Então, assim, a gente vê isso aí, esse conflito brasileiro e como ele está diretamente influenciado, diretamente ligado a, a esses problemas vinculados à China, né? Então, e aí, Rubem, é interessante porque não é um conflito que iniciou agora, né? É um conflito que já vem se arrastando desde o começo da vacina, desde o começo da pandemia, e eu vou Sim. falar um pouquinho mais sobre isso. Mas só respondendo aqui rapidamente, Relan, por que os Estados Unidos não gostam da China? Bom, já vou dar um spoiler aqui para você, Relan, porque vamos colocar na balança comercial. Os Estados Unidos, me fugiu à mente agora os números, mas foi cerca de bilhões, de tonelada de dinheiro, a relação China-Estados Unidos. A China, os Estados Unidos lucram muito com a China, tá? Bastante. Só que quando a gente coloca isso na balança, a gente percebe que a balança tende mais para a China, porque a China lucrou cerca de duas vezes e meia a mais com os Estados Unidos do que os Estados Unidos com a China. Deu para entender? Então, o presidente Trump, no ano passado, ele vai adotar uma política um pouco diferente com a relação com o mercado chinês. Ele vai adotar uma política de protecionismo, sendo que até o final do século passado, a gente tem uma política dos Estados Unidos de estímulo do comércio chinês. Né? A gente tem vários conflitos acontecendo na China, a gente tem vários países que vão tentar pacificar esses conflitos na China. E os Estados Unidos vai ser um desses que vai investir no mercado chinês. Só que quando o mercado chinês começa a dar muitos lucros, né, o mercado chinês cresce muito, os Estados Unidos falam, opa, peraí, cresça, mas não tanto também, né? Então a gente tem esse conflito ali da relação China-Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, ele vai, a partir do momento que ele começa a perceber que o mercado chinês está ultrapassando o mercado norte-americano, ele vai começar a adotar uma política protecionista. Isso é complicadíssimo, porque vários econômicos apontam que isso é uma atitude anticapitalista. A gente percebe que tem uma regressão dentro do mercado consumidor mundial, porque os Estados Unidos é o maior mercado consumidor do mundo, e, enfim, a gente tem um descrédito ali, né? A gente tem um recuo ali nesse consumo, tá? Por conta dessas políticas do Trump. Essas políticas foram altamente criticadas, né? Os Estados Unidos ele vai embargar, ele vai aumentar o imposto de vários produtos chineses. A China, em resposta a isso, também vai aumentar vários impostos em produtos norte-americanos, e é isso que vai acontecer. A gente tem esse problema muito grande, beleza? E a gente precisa Você também tinha uma lembrar, pergunta? Murilo, que esse negócio também, essa relação China e Estados Unidos, ela existe desde a Guerra Fria, né? Então a gente tem ali, Uhum. após a decadência da União Soviética, a China meio que se desvinculando ali da União Soviética, porque ela não queria quebrar, né, junto com a União Soviética. Lembrando que a China ela era comunista e sempre se identificou como um comunista, até mais ou menos na década de 70, que é quando eles têm uma troca ali na chave política deles. E aí ela se desvincula desse mercado socialista, só que os Estados Unidos, com medo que a China tomasse a posição da União Soviética, ele vai investir ali em alguns países chaves ali da Ásia, né, do Sudeste Asiático, que vão ser chamados dos tigres asiáticos, né? A Exatamente. Coreia, Hong Kong. Então, Taiwan. Taiwan, os Estados Unidos, ele vai fazer esse investimento porque ele tem esse interesse em querer despencar a China como mercado internacional. Só que mais ou menos na mesma época que isso está rolando também, a China começa a adotar essa nova política, que é uma política capitalista de mercado. Né? Eles continuam sendo comunistas, o Partido Comunista não vai perder a oportunidade de manter o poder e de se manter esse conservadorismo lá no poder, mas aí eles vão adotar uma política que eles chamam de capitalismo de mercado, que é onde eles vão começar a abrir cada vez mais o mercado para a absorção de produtos
e para a exploração de produtos. E aí nós vamos ter a China cada vez crescendo mais e chegando mais ou menos na época ali de 2010 como já um dos maiores produtores mundiais, né? Sim, cara. É, é importante a gente falar que o mercado chinês, ele não tem a forma com que ele tem hoje. Muita gente até se confunde com isso aí, porque a gente vai ter dentro da China uma revolução que vai acontecer. O Rubens está falando sobre isso. A China, ela tem um papel fundamental dentro da Guerra Fria, né? Tanto que ela chega a competir com a União Soviética pela liderança do bloco comunista. Por vários momentos, a China pressiona o bloco soviético, porque muitas das vezes ali o bloco soviético ele vai recuar frente aos Estados Unidos, né? É importante lembrar disso, e a China ela queria competir com a União Soviética pela liderança do bloco comunista. Os Estados Unidos ele vai tomar a frente isso aí, né? De forma informal, de uma maneira informal, a China ela vai adotar uma postura anti-União Soviética, né? Isso é muito interessante. Mas, assim, muita gente acredita que o mercado chinês é o que ele é hoje, que ele começa ali dentro, né? Essa forma com que ele tem hoje, ele começa dentro da Revolução Vermelha de Mao Tse Tung. Isso não é verdade. Eu quero lembrar isso aí, a Revolução de Mao Tse Tung, do Exército Vermelho, a Revolução Cultural que acontece na China, é um momento muito importante dentro da história chinesa, tanto que a gente tem vertentes lá até hoje, né? A ideologia de maoísta ela é muito popular, não só na China, como fora da China também. Então, os loucão aí que ainda é marxista maoísta, né? Mas ela não começa a se formar dessa forma com que ela hoje, com Mao Tse Tung, né? Essa economia ela toma base ali para caminhar para o que ela é hoje dentro de Mao Tse Tung, mas não a esses moldes. A gente vai ter um líder chinês, um presidente chinês que é muito importante, que eu acho que ele é o mais importante. Na minha humilde visão, ele é o mais importante dentro da história da China para ela representar o que a China é hoje, que é o Deng Xiaoping. Né? Ele vai ficar ali cerca de 30 anos no poder e ele vai começar a desenvolver uma economia própria da China. Né, que é essa economia de cópia, essa economia de você de produzir esses materiais mais baratos, como por exemplo esse que a gente compra, como é que é o nome daqui? Wish, né, que a gente compra na Wish, aqueles pendrivezinhos, aquelas coisas que são mais cópias, que no nosso caso aqui do Brasil a gente compra geralmente do Paraguai. Né? Então a gente tem essa economia se desenvolvendo lá na China, que é esse incentivo na economia de cópia. Tanto que a China vai defender em vários comitês econômicos mundiais a possibilidade de países periféricos de construir, de ter acesso a esse tipo de produto, né? A essas cópias, né? Esses produtos falsificados, né? Porque ele vai falar, pô, é o seguinte, vocês estão produzindo um iPhone, mas os países periféricos não vão conseguir consumir esse iPhone que você está produzindo. Seria interessante você ter uma política uma economia que possibilitasse eu fazer uma cópia desse produto e poder distribuir para minha população. Né? A China vai defender isso muitas vezes. Um dos países que, inclusive, adota essa postura, adota essa ideia chinesa, né? Vai comprar essa ideia, é o nosso querido Paraguai. Porque hoje o Paraguai, o Rubem, aqui dentro da América do Sul, ele representa uma China, teoricamente. Lógico que não tem o potencial chinês de produção, mas ele tem essa China, né? Que é uma zona de comércio especial, e aí é importante falar também dessas zonas, porque essas zonas elas são extremamente importantes para a gente entender como essas economia se desenvolve. Rubem, deixa eu até te perguntar, tem como compartilhar alguma tela aqui no bagulho, aqui No na Meet? Twitch? Tem sim, tem sim. É só você compartilhar seu Meet que aí eu consigo passar ele aqui na Twitch pra galera ver. Eu já vou colocar aqui, eu só vou terminar de dar essa informação, quando você estiver fazendo sua parte, eu já procuro aqui e já compartilho para você. Beleza. Porque a gente tem zonas especiais de comércio dentro da China, que é uma parte ali do litoral chinês que é muito importante. A gente sabe que a China tem um estado extremamente forte. O que isso quer dizer, um estado extremamente forte? O Estado ele vai tomar conta, ele oferece tudo ali para a sua população, né? Ele vai oferecer isso tudo para a sua população, mas ele vai interferir também muito na vida da sua população. No entanto, essas zonas de comércio especiais, que eu já coloco o mapinha aqui para vocês agora, essas zonas não sofrem tanto interferência do Estado. Sofre, mas não tanto. Tanto que a gente teve alguns problemas recentemente, a gente teve ali uma revolta que aconteceu na China no final do ano passado, que era porque o Estado estava interferindo demais dentro dessas zonas de comércio. E é nessas zonas de comércio que vão se concentrar essas grandes empresas, essas grandes indústrias, né? Então a gente pega a Nike, um exemplo. A Nike vai lá, fala com o Estado chinês, ela junto com o Estado chinês fazem alguma coisa e dentro dessa relação vai surgir uma terceira indústria, que é onde vão se produzir os materiais, os insumos, onde vai se produzir tudo que a gente conhece, tá? Vou procurar aqui a imagem e já compartilho aqui com vocês. Beleza. Então, e uma das coisas que eu queria falar sobre isso, e principalmente esse potencial que a China tem cada vez maior,
é que nós precisamos entender esse processo chinês realmente como um processo capitalista, tá? Então a China ela veio desenvolvendo isso a um certo ponto que o mercado internacional aí com a famosa globalização, né, que a gente já ouviu falar várias vezes, esse processo de diminuição dos espaços comerciais, uma das coisas interessantes é que a China percebe toda essa movimentação do mercado que os Estados Unidos vai fazer para tentar impedir o crescimento da China. E uma coisa que eu sempre achei muito interessante é o fato da China ter uma política de comprar dólares. Até chegar a um ponto, porque os dólares nos Estados Unidos, por exemplo, diferentemente do Brasil, que cabe à casa pública, ou seja, ao governo brasileiro decidir, ao Banco Central decidir quanto de moeda vai emitir, por uma questão de controle de inflação e tudo mais, nos Estados Unidos isso é de cunho privado, não é de cunho do Estado fazer. E a China, ela percebendo isso, o que é que a China vai fazer, né? A China, então, ela vai começar a comprar dólares e ela vai cada vez começar mais a investir em dólares até chegar a um ponto onde a China vai ter mais dólares que o próprio Estados Unidos. Isso vai ser muito importante para a economia chinesa, porque a partir desse momento, os Estados Unidos não conseguem mais fazer sanções muito graves à China. Por quê? Porque ele sabe que se de fato a China quiser, ela consegue controlar o mercado econômico mundial. Tanto que, por exemplo, se a China hoje quisesse, ela quebraria o dólar. Por que a China hoje não quebra o dólar? Porque se a China quebrar o dólar, assim como o Murilo falou no começo da live, os Estados Unidos é um dos maiores, se não o maior parceiro em questão de lucro para a China. Então a China quebrar o dólar basicamente seria a mesma coisa que quebrar o próprio comércio. Mas o que a China fez com isso foi falar para os Estados Unidos: olha, se realmente você quiser uma guerra, a gente consegue. E aí hoje os Estados Unidos eles ficam muito acuados, e é por isso, por exemplo, que os Estados Unidos não faz uma luta, uma guerra, trava uma guerra de fato vinculada à China. Nós tivemos ali o Trump até tentando várias vezes, né? Mas aí a única pessoa que tenta, assim, de fato travar essa guerra com a China, com certeza teria que ser o guerreiro tupiniquim Jair Messias Bolsonaro, que, como sempre, querendo defender a democracia, vai aí lançar uma guerra a um dos maiores, se não o maior produtor mundial de comércio. Vai lá, Murilão, mostra aí o mapa que você tinha pra gente. Só explicar aqui rapidamente, pessoal. Essa área em laranja, ela corresponde à zona de comércio especial, que é onde o Estado não tem tanta interferência, ele não tem tanto poder de interferir. Né? Ele até tem ali uma parte, lógico que o Estado chinês é extremamente interessado nessas áreas, mas eles não têm tanta autonomia, porque é uma área mais liberal, uma área que não tem que o Estado se enfraqueceu. Obviamente, essa área que ela está laranja aqui, que é essa área mais industrializada, ela é uma área mais urbanizada, né? Obviamente. Então a gente tem nessa parte ocidental da China, essa parte à esquerda aqui, ela é uma área mais ruralizada, beleza? Bom, a gente sabe o quê? Que a China é um país continental. Agora a gente está entrando num dos problemas chineses e numa das dependências da China em relação ao Brasil, um pouco da relação da China e do Brasil. Obviamente o Brasil é muito mais dependente da China, né? O mundo todo é dependente da China, mas vamos só entender uma coisa aqui. Essa galera que fazia parte do meio rural, ela acaba migrando ali para a parte oriental, onde se concentram essas indústrias, onde se concentram essas cidades, porque você vai ter mais oportunidade de emprego. Beleza? O governo chinês, hoje em dia, ele investe muito na sua ruralização, na sua economia rural, né? No plantio ali de pequenos agricultores e tudo mais, ele investe bastante. Por quê? É um país gigante, é um país cheio de gente, é o país mais populoso do mundo, isso está mudando um pouquinho, a Índia está começando a alcançar a China, mas ainda assim é um país muito populoso. Então a gente precisa de uma economia rural muito forte, e é nesse sentido que a economia chinesa depende do Brasil. Porque o Brasil exporta muita matéria-prima, né? Muita comida para lá, muita agricultura, soja, milho. A gente acaba exportando muita coisa para lá. Inclusive, a China tem uma relação com o Brasil de investimento, né? Estão querendo construir uma certa malha ferroviária para poder distribuir dentro da China e tudo mais, para né, dinamizar, né, acelerar o processo de distribuição desses alimentos, né? Então a gente tem uma relação bem próxima, beleza? Mas esse daqui é um pouquinho do mapa e é muito importante, não sei, para quem for fazer vestibular, para quem tiver interessado, essa zona de comércio especial, essa região em laranja aqui, né, que é composta ali pelas principais cidades, principais estados, principais
potências dentro da China, isso aqui é muito importante. Pequim, Taiwan, né? Hong Kong, toda essa região aqui, ela é extremamente importante, ela tem uma autonomia que consegue fugir um pouco ao Estado. Beleza? Isso é muito importante você falar, Murilo, porque realmente acho que é uma coisa que muita gente não conhece, não tem essa noção, que realmente a China ela é muito agrária, muito agrária. Ela vai se industrializar ali já no final da década... Que década? Da década de 80, né? Começo da década de 90, ela já começa uma certa industrialização, mas ainda muito lenta. Então, e isso é muito importante pra gente entender, porque a China, assim, por mais que a gente tenha uma noção daquela China mega populosa, que a gente tenha uma noção daquela China de pessoas abarrotando, que não conseguem andar pela cidade, essa versão da China, ela só existe nas regiões litorâneas. Essa região na China, Exatamente. pro interior ali pro interior ali do oeste, mais ou menos, chinês, completamente, assim, quase você não tem pessoas morando. Por isso você vai ter aquelas aglomerações absurdas, né, nas grandes cidades. Sim, você tinha durante o período de Mao Tse Tung é por isso que o meio rural ele vai defender muito Mao Tse Tung, até mesmo quando Mao Tse Tung está fazendo cagada, né? Até Sim, quando sim. o governo de Mao Tse Tung está em declínio, a galera ainda vai defender muito o governo maoísta. Mas era por quê? Porque o Mao ele investiu muito no meio rural. Tanto que ele vai tentar fazer uma loucura, né? Ele tenta trazer o meio industrial para o meio rural, ele tenta juntar os dois. Sim. Ele não consegue, obviamente, mas a gente tem. E quando começa essa industrialização, a gente vai ter a migração ali desse meio rural para conseguir novas oportunidades. Isso acontece no Brasil, naturalmente. Isso é um processo muito natural da história, né? Você abandonar o meio rural para o meio industrial. Né? Por isso que a gente tem uma galera, né? O Brasil não participa disso, obviamente, o Brasil sempre vai na contramão, mas você percebe que tem um movimento muito forte mundial da tentativa ali de incentivar o pequeno agricultor, né? Porque isso é muito importante, a galera esquece disso, acha que agora o negócio alçar outros caminhos na economia. Mas você esqueceu a agricultura é extremamente complicado. Né? E a gente também tem uma outra política que foi adotada pela China para poder diminuir a sua população, que é a política do filho único, né, Rubem? Que é uma Sim, política assim. e não só. Depois eu quero até fazer um comentário sobre a minha época em Portugal ainda. Beleza, beleza. Porque eu não tenho certeza, essa informação eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele foi a primeira nação moderna a adotar essa política. Eu acredito que tenha sido a China, que é a política do filho único. Inclusive, eles são nomeados como, como é que eles falam lá? Pequeno imperador, né? Quem tem uma família ali com um filho só, o filho ele é chamado de pequeno imperador e tudo mais, tem toda um ritual a respeito desse moleque, tá? Murilo, mas peraí, é proibido então na China você ter mais de 2 filhos? Não, não é proibido. Você tem uma política de incentivo que desestimula você ter mais de um filho. Né? Então, quando você tem um filho, o Estado vai prover tudo para aquele moleque, né? Ele vai prover escola, vai prover educação, né? Vai prover saúde para aquele moleque. O segundo não, o segundo você paga algumas coisinhas lá, algumas multinhas lá, e além disso você tem que arcar com todo o custo de vida daquela criança, né? O Estado já não interfere mais nisso. Eu lembro quando eu era moleque, lá em Portugal ainda, 2006, 2007, 2005, começou um tal de imigração chinesa lá para Portugal. E era assim, era muita, saca? Em todo lugar, assim, que eu lembro, começou a abrir loja que era chamada, que a gente chamava lá loja de chinês, né? Nossa, abriu uma loja de chinês em tal lugar, abriu uma loja de chinês não sei do que. E eu não entendia muito essa relação, né? Tinha muita piada sobre isso, né? Tinha as mensagens de tiozão do WhatsApp, cuidado com o seu buraco no ano de 2007, porque o chinês agora tá abrindo loja em todos os lugares, não sei o quê. E tinha umas piadas bem de tiozão assim, mas que eu não entendia o tamanho da importância desse processo de imigração. Porque dentro dessas políticas de controle populacional, vai surgir os incentivos à imigração. Porque em algum momento chegou sim a ser proibido ter 2 filhos. Tanto que até tinha aquelas casas de abandono, quando você tinha 2 meninas. Porque mulher reproduz. E você não pode ter 2 filhas. Então, a China, para conseguir, por exemplo, tirar essas mulheres, tirar essas 2 crianças do sexo feminino do país,
o que é que eles começaram a fazer? Até uma política de incentivo à imigração. E aí é quando os chineses vão começar assim a realmente migrar para outros países. Isso vai ser muito forte na Europa, Portugal vai ser um país no começo muito receptivo para a população chinesa, onde eles vão. E assim, eu lembro de uma vez conversar com um rapaz e ele me contar que era tipo assim, é tudo pago pelo governo chinês. A passagem é paga, o aluguel durante um ano é pago pelo governo chinês. O investimento inicial, o governo chinês que dá, lógico, você precisa mostrar um monte de. Você precisa mostrar um monte de coisa, que você realmente vai trabalhar, que você realmente vai fazer as coisas e tal. Mas a importância que o governo chinês está dando a esse processo de imigração vai ser muito importante. Tanto que no Brasil, agora você vê isso muito, né? Principalmente ali na região de São Paulo. Para quem vai para São Paulo ali para 25 de março, cara, Liberdade, né? é. Principalmente. A liberdade é japonês, né, Murilo? O chinês é mais na Não, 25. mas também tem descendente oriental ali, né? Tem Sim. chinês, tem coreano. Mas o importante é você ver a questão das próprias lojas, né? Que você estava comentando, que é as lojas dos produtos paralelos e tal. Aqui o pessoal também compra lá essas coisas assim, tipo de roupa, carteiras, bolsas e tal, e traz. A minha mãe já teve loja, inclusive, de bijuteria e comprava muito lá na 25. E tudo isso são essas políticas chinesas, né? Eu lembro que o Brasil, isso inclusive foi um dos motivos, né, do golpe de 64, foi já a tentativa de aproximação que o Brasil vai ter ali em 60, 63, 62 ali, 62 Com a China, com o exatamente. Jango, né? Com o Jango tentando já Isso. se aproximar da China. Lembrando que a China naquele momento ainda não era nem de perto a potência que ela é hoje. Então, assim, Na verdade, é uma aproximação você falou do Jango ou do Jânio? dos dois, né? Porque o Jânio que manda o Jango ir pra lá, né? E o O Jango que Jânio vai. mandava os seus representantes para fazer essa aproximação. E aí o Jango acabou indo, mas quem mandou, quem pediu, inclusive, para rolar esse negócio foi o Jânio Quadros, né? E aí a gente pensa, né? O Brasil já estava tentando se aproximar, mas aí, como sempre, né? O medo do comunismo dominar o Brasil acabou atrapalhando todo esse processo de relações que foi retomado posteriormente após a ditadura civil-militar acabar. E hoje você negar o mercado chinês, para mim, é a maior burrice da vida. Quando eu não lembro quem que foi o Rubens, acho que foi o Bolsonaro. Não, foi o filho dele. Foi o filho dele que falou, o principal lá, o burrinho mestre lá dele, né? O primogênito burro dele. Ele falou alguma coisa no mercado chinês e a embaixada chinesa exigiu explicações. Cara, não tem como você sobreviver sem o mercado chinês hoje, cara. Isso é loucura, bicho. Isso de vírus chinês, isso aí tudo. Isso tudo, vamos lá, vamos só tentar entender como é que a China vai como é que ela vai se relacionar com o Covid. Em primeiro lugar, a China ela vai ter uma resposta muito imediata ao Covid-19, beleza? Ela vai ter uma resposta muito imediata, ela vai lidar muito bem com a pandemia, apesar de tudo, né? De você ser o primeiro ponto. Olha para você ver que louco. Imagina se fosse o primeiro ponto de foco, né? Se essa parada, se essa doença começasse aqui no Brasil. Imagina o caos que seria. Mas não, começa lá na China e eles conseguem ter uma resposta muito rápida a isso, né? Tanto que eles já têm a vacina e tudo mais. A economia chinesa sofreu um abalo ali no princípio, no começo, beleza? Mas eles conseguiram se controlar muito rápido, conseguiram ter uma reação rápida a essa epidemia no início, né? E, mais de tudo, eles conseguiram lucrar bastante porque são eles que vendem insumos. São eles que vendem materiais para fazer máscara, materiais para o álcool em gel, materiais para usar luva. Tudo vem da China. Então a gente tem um lucro chinês em cima do vírus aí, e o que gerou ainda mais debate em relação ao vírus, né? Em relação à credibilidade chinesa com o vírus. Porque a gente tem um caso de subnotificação no início da pandemia, isso foi um erro ali, né? Tanto que não queriam que contasse sobre o vírus, o médico que teve primeiro contato com o paciente que identificou o Covid-19 acabou falecendo. Então toda a economia chinesa acabou entrando em descrédito. Mas a gente percebe que a economia chinesa ela vai ser tão forte, mas tão forte, que mesmo em descrédito, você não pode negar ela. Né? Você não consegue negar a economia chinesa, você não consegue fazer uma espécie de sufoco econômico, algo que é muito comum dos Estados Unidos fazer, com nações que não aderem à sua postura, fez com Cuba, fez com Venezuela, né? Os Estados Unidos não conseguem ter essa reação com a China, porque não tem como você negar.
A China, hoje em dia, com os produtos falsificados que você mesmo comentou, olha que louco como é que é o mercado chinês. A gente tem empresas que produzem nas fábricas chinesas, empresas ali de produtos originais, né? Vamos supor, um relógio ali, ela está produzindo um relógio original da Adidas, não sei, uma marca de relógio famosa aí. Vamos supor que ela está produzindo no mercado chinês durante o dia. Acabou o horário de expediente, a fábrica continua funcionando à noite e agora produzindo os falsificados durante a noite daquele mesmo relógio original que ela produz durante o dia. Isso tem casos de empresas holandesas que fazem isso, né? Empresas holandesas que compram essa ideia, né, desse mercado chinês e que acabam sofrendo isso. Dá para entender? No mesma empresa que produz o original, produz o falsificado também, né? E a China, por muito tempo, ela vai se alimentar desse mercado consumidor, desses produtos paralelos. Agora, isso mudou. Né? Agora isso mudou totalmente. A economia chinesa está indo para outro rumo. Agora ela já tem suporte, ela já tem alicerce para produzir seus próprios aparelhos. Como, por exemplo, o caso, como é que é a marca do seu celular, Rubens? Eu sempre esqueço. Xiaomi. Isso, Xiaomi, eu acho que a Asus também a empresa Huawei, né? Todos esses produtos são originais da China, cara. São desenvolvidos lá. E com tem uma qualidade nova muito boa, né? Sim, tem uma nova proposta, uma nova política sendo adotada na China, que é Made in China 2025, né? Que agora eles estão querendo fugir dessa ideia de que os produtos que eles produzem lá são paralelos, são falsificados. Eles estão querendo acabar com essa imagem, destruir essa imagem e construir uma nova imagem de uma China que produz seus próprios, né, que inventa seus próprios produtos. Tem um investimento muito grande nisso aí, né, dentro desse mercado chinês. Né, a própria China investe nesse desenvolvimento tecnológico, nesse desenvolvimento intelectual para a produção de novos produtos. Né? Essa força criativa lá é muito grande. Sim, e uma das coisas interessantes, né, que acho que esse foi o maior discurso dos conservadores no Brasil para conseguir... E eu entendo, tá, turma? O conservador no Brasil tem um significado próprio, tá? A gente vai falar sobre isso, inclusive, né, Rubem? A gente está preparando alguma coisa para a sim. gente explicar um pouquinho. Porque conservador no Brasil tem um significado próprio. Mas, assim, entendam, os conservadores do Brasil, eles vão, então, entrar com essa desculpa e esses ataques à China, mais uma vez, por conta disso que eles falam, nossa, olha... China, primeiro caso de Covid. China é o único PIB mundial que está crescendo. Como vocês não conseguem ver essa teoria? Como vocês não conseguem perceber que está tudo interligado? E agora eles vão lançar uma vacina que vai colocar um chip em você porque eles vão te dominar. Aí dá vontade de falar pra ele, filho, você anda de um carro... Não, Rubem, a do chip é a de Oxford, se eu não me engano. Não, mas é a da chinesa também, porque a chinesa ela é feita de abortos, fetos abortados e chips... para controlar a humanidade. Aí eu fico pensando, o cara que fala isso, o cara geralmente tem um carro velho, o cara paga as contas dele do mês, às vezes até atrasado, eu fico pensando, meu filho, o que é que você acha que a China vai querer te controlar? Porque se você falasse pra mim que a China quer controlar o Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, beleza. Agora você não tem nada, pra que a China vai querer te controlar, meu filho? Ela vai querer o quê com você? Você entende? Eu fico puto com isso, porque eu não consigo entender, né? Como que as pessoas, elas conseguem ainda entender essas teorias da conspiração, né? Que o mais interessante é isso, né? Porque você tem essas teorias da conspiração e que muita gente acredita. Eu aposto, assim, que é aquelas mesmas mensagens do WhatsApp, né? Que se você não compartilhar a mensagem, o WhatsApp vai se tornar pago através de tal dia. Isso mesmo. E isso acaba tendo um efeito de manada, né? Várias pessoas acabam acreditando nessas informações e o Brasil... o pessoal conseguiu perceber que o Brasil ele é cativo de fake news. Então a gente teve isso nas eleições, a gente teve isso no começo da pandemia, a gente está tendo isso até agora com o pessoal que é anti-vacina. O que o pessoal não percebe é que por mais que o PIB da China tenha crescido no começo da pandemia, ele cresceu exatamente pelo que o Murilo falou, porque ela foi produtora de insumos, a maioria dos países não estava preparado para produzir os próprios insumos e tudo mais, o que já mudou no mercado, então nós já temos cada vez mais os países preparados para isso. Então a China teria um zero interesse em continuar uma pandemia mundial, porque para ela o interesse, principalmente pelo desenvolvimento tecnológico que a China tem investido no próprio país, é para quê? É para cada vez mais ela conseguir ter abertura dos mercados para conseguir infundir os seus produtos. Então não faz muito sentido a gente continuar com essas teorias da conspiração. Mas infelizmente isso ainda é uma realidade no Brasil, que é esse medo do vermelho, né? Esse medo do comunista chinês. E aí tem pessoas que estão torcendo nesse momento contra a vacina, porque elas não querem que uma vacina chinesa ou uma vacina indiana vá dar certo, né? Lembrando que a Índia, assim, juntamente com a China, também é uma das nações mais emergentes
para cada vez mais aí para os próximos anos, né? Sabe o que me assusta muito? Que, tipo assim, eu sei que o cara é louco, tá ligado? Eu sei que o cara é burrão, eu estou ligado que o cara é meio Quase eu caio. bitoladão das ideias. Mas me assusta muito o cara ser anti-vacina. Não abertamente, né? Ele não fala abertamente. Assim, fala, na verdade, o que eu tô falando. Ele fala abertamente que ele é anti-vacina, né? Que não acredita na vacina, que o povo que não tem comprovação científica. Mas me assusta muito um líder político, cara. O líder de uma nação, bicho. Mano, ele tem o cargo mais importante do Brasil, saca? E é um cara que descredibiliza toda a ciência por causa de ideologia. Isso demorou muito para entrar na minha cabeça, tanto que a gente já conversou bastante sobre isso, e eu não consigo aceitar 100% que isso está acontecendo, porque não faz sentido para mim. Mano, é exatamente isso, saca? Eu fico pensando assim, será que isso é um personagem? Eu tava até comentando com alguém esses dias, né? Porque eu falei assim, eu não sei como que alguém conseguiria ser casado com o Bolsonaro. E aí eu tava comentando com a pessoa nesse sentido, de tipo, porque pensa comigo, pra mim, pra você ser casado com ele, e você ser casado com aquela pessoa que ele demonstra ser, cara, você tem que ser uma pessoa pior do que ele. E eu não consigo imaginar uma pessoa sã nesse sentido, sendo pior do que aquilo lá, porque aquilo pra mim beira a insanidade. Então eu acho que é um personagem, sabe? Eu acho que é um personagem que foi montado pra conseguir ganhar as eleições, é um personagem que já vem sendo montado, e tem um podcast muito bom que fala sobre isso, que é o Retrato Narrado. O pessoal que demorou 4 anos fazendo podcast, assim, incrível, fantástico, falando sobre a história do presidente Bolsonaro. E eu fico pensando, cara, isso é um personagem que ele criou percebendo a realidade brasileira. E, cara, o problema é que eu acho que às vezes ele, inclusive, se perde no personagem, né? Por exemplo, nós tivemos o caso agora recente de falar assim, cloroquina? Nós, Ministério da Saúde, Bolsonaro, a gente nunca indicou cloroquina. Vocês estão falando que a gente falou que cloroquina era indicado para tratamento inicial, nunca que a gente vai fazer, e apagou as fotos e não sei o quê. Por quê? Porque a própria galera, onde ele embasou o estudo e que ele postava as fake news, já desmentiu, falar assim, não, galera, foi mal, a gente tava viajando, tudo puta cagada nossa. Então, e o problema é que eles continuam, né? Parece que os filhos dele, por não sei, talvez serem mais inteligentes do que ele, no sentido de inteligência mesmo, eles continuam difundindo essas ideias que o pai deles criou no Brasil e cada vez tendo mais adeptos, né? E uma das coisas que me deixou assustado, já entrando em um pouco nos Estados Unidos, foi a invasão ao Capitólio e como isso é uma demonstração clara do processo conservadorista e cada vez mais extremista que nós estamos tendo no mundo, né? O Trump, assim como Humberto Eco falava que a internet dava voz a uma legião de idiotas, o Trump deu um megafone para esses idiotas que a internet já tinha dado voz. E o Capitólio lá, com os Quinon e o caralho, e os boys lá, e a galera com bandeira nazista e tudo mais, é só mais uma prova disso, né? Essa política chinesa começa também já nos Estados Unidos, né? Sim. A gente tem a chamada trade war, né? Que é esse conflito entre China e Estados Unidos, porque a maioria das indústrias está saindo dos Estados Unidos e indo para a China, onde você tem políticas de emprego mais flexível, isso é muito importante. A gente fala sobre isso também, né? Essa política de emprego flexível que beira a loucura lá, né? Lá o trabalhador trabalha horas e horas e horas e horas, o trabalhador leva o filho para a fábrica, trabalhador, a gente perde eu estava vendo uma estimativa, né, perde mais de 7 mil dedos por ano na China, saca, trabalhando em fábricas e tudo mais. O cara ali, ele tem uma política trabalhista exaustiva e por pouco, né, você tem pouco retorno. Então, por isso que essas fábricas escolhem a China como seu ambiente de produção. E além do que, a cultura chinesa a própria cultura chinesa, ela carrega em si uma tentativa de entrega, né, rápida, né, uma tentativa de produção rápida e de entrega desses produtos o mais rápido possível. Isso faz parte da cultura chinesa, né? No entanto, você não tem como você adotar uma política do estilo que, por exemplo, o Trump e o Bolsonaro adotaram, cara. Você não tem como você fazer propaganda contra a China. Hoje a China está tentando alterar isso aí, essas políticas trabalhistas, ela está tentando tirar toda essa pecha que ela tinha, né? Não só de produção ali, né? De poucas
de poucas leis trabalhistas, mas também dessa ideia de falsificado. Hoje a China tenta mudar isso com essa nova política, né, o Made in China em 2025. Sim. Mas é complicadíssimo você ter um negacionismo em relação a isso. Isso é igual você falou, não tem interesse nenhum chinês em adoecer o mundo. Isso não tem, cara. Ah, pô, mas por que, que o cara lá tá comendo o morcego? Pô, meu amigo, a fome, né, velho? Como a gente acabou de explicar aqui, lá na China a gente tem um problema de superlotação e um problema de pouca produção de comida para essa galera. Por quê? Diferente dos Estados Unidos, a China tem uma classe média consistente até, mas é uma pequena classe média, ou seja, uma pequena classe consumidora, diferente dos Estados Unidos, que a gente tem uma classe média muito grande e uma classe média mais consistente, mais solidificada. Tem muita gente passando fome nos Estados Unidos, isso não tem como negar. Se você for ali no interior dos Estados Unidos, no interior não, minto, nas grandes cidades ali, nas grandes metrópoles dos Estados Unidos, a gente vê uma galera passando fome, a gente vê uma galera pobre lá, né? Mas isso na China é um pouco maior, né? Porque a gente teve um investimento interno, na economia interna dos Estados Unidos, principalmente por conta da crise de 2008 que a gente teve, que o Lula falou, não, pessoal, é só uma marolinha, a gente está nessa marolinha até hoje, né, por conta dessa crise, e a China percebe isso lá, né, então ela vai ter um investimento interno, econômico interno, mas ainda não é algo grande, né, então a gente tem um pequeno mercado consumidor, mas a gente tem uma galera muito pobre lá. O interior chinês, aquela parte ocidental da China ali, aquela parte ruralizada, é uma galera que passa fome, meu amigo. É uma galera que passa fome, tá ligado? Tem uma galera sofrendo muito lá na China, né? Então a galera come o que tem. O interior do Nordeste, aqui na década de 90, você via a galera comendo rato, você via a galera comendo inseto. Aqui no Brasil, né? Então isso é natural de países que têm uma grande desigualdade social. Que se entenda que, tipo, a conversa, tipo, a China não tem vontade de espalhar o corona, não é uma defesa à China. Eu falo na minha opinião pessoal. Porque a China explora, assim, por conta das leis trabalhistas chinesas, as pessoas que moram lá, elas são, assim, absurdamente exploradas. Os pobres, né? Eles são absurdamente explorados. Então não se entenda isso como uma defesa da China, mas sim como uma loucura psicose dos Estados Unidos e do Brasil. Não quer dizer que o fato de falar que eles estão errados, a gente está defendendo, ou eu pelo menos estou defendendo o mercado produtivo chinês, né? Até porque nós precisamos levar isso em consideração para a gente entender quem é essa China de 2021. A gente precisa entender que a China cada vez mais está tomando o espaço dos Estados Unidos no mercado. Se isso vai ser bom ou ruim, a gente precisa ver, porque a China não está preocupada com igualdade social. A China não está preocupada com uma divisão salarial igualitária para os funcionários. Isso não é o que a China quer, de forma alguma, entenderam? A China ali está preocupada em quê? Em manter a economia do próprio país desenvolvida, e aí quando a gente vai ter a revolução ali de Mao Tse Tung, né? Quando a gente vai ter tudo isso, o objetivo era o quê? Era realmente difundir toda essa ideologia chinesa, a qualquer custo. Tanto que é isso que vai virar a China ali depois com o Ping, eu esqueci os primeiros dois nomes dele, É o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, quando ele fala, olha, não dá pra gente seguir, é muito massa, é muito bonito isso que foi feito, mas pra gente conseguir seguir em frente, a gente vai ter que assumir riscos de mercado e o problema foda-se se você vai chamar a gente de capitalista ou se você vai chamar a gente de qualquer coisa, nós somos comunistas, mas o importante é a gente chegar no resultado. E a gente vê isso hoje com a China basicamente controlando o mercado da forma que quer. A China, por exemplo, uma das coisas que aconteceu, a China é um dos maiores, se não o maior parceiro comercial do Brasil em relação à compra de carne. Sim. E aí, esses tempos atrás, os filhos do Coiso começaram a falar da China, né? E eles retraíram um pouco da compra da carne brasileira. Isso fez com que grandes empresas, grandes indústrias brasileiras perdessem parte do seu valor de mercado. Só o fato da China cogitar não comprar a carne brasileira. Por quê? Porque hoje, e isso para vocês entenderem como que o mercado chinês impacta o Brasil assim diretamente, hoje o Brasil ele exporta mais carne para o mercado externo do que para o mercado interno. Ou seja, hoje a maior produção de carne brasileira ela não fica para nós consumidores. Por isso que nós vamos ter crises, igual nós tivemos no final de 2019, uma crise da carne, que foi na época quando a carne aumentou 30%, 40% os preços, o A100 que era R$14
foi começar a custar 20, 24, 26 reais, né? Chegou a custar a 100 ali no finalzinho de 2019, começo de 2020. Por que nós vamos ter uma crise se o Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo? Exatamente porque o Brasil produz essa carne para exportar para China, Estados Unidos e Austrália. São os 3 maiores compradores de carne do mundo, do Brasil. E aí, o que é que acontece quando a gente tem esse tipo de mercado, né, que é o mercado brasileiro, que é esse mercado de exportação? A gente vai ter um déficit no mercado interno. E aí você vai ter, novamente, não só na carne, né, mas como a gente costuma ter todo ano, crise de grãos. Então o arroz fica mais caro, o tomate fica mais caro. Por quê? Porque hoje o Brasil tem essa política de exportação. Então, enquanto o Brasil exporta muita carne, nós temos as pessoas dentro do Brasil sem carne para comprar ou pagando absurdos, né? E o brasileiro tem um problema. É uma lógica até mercantilista, né, Rubens? É basicamente uma lógica mercantilista. E o Brasil tem um puta problema. Você não consome o produto que você produz. Você exporta ele. Sim, e isso vai gerar um puta problema para o Brasil, porque o brasileiro, ele é assim... o brasileiro é muito de ondas, né? A gente teve as ondas de manifestações ali no governo da Dilma, a gente teve as ondas de manifestações ali no governo do Temer, mas o brasileiro vai acabar se acomodando muito, se acomoda muito fácil. E um desses casos é o próprio preço da carne, porque nós tivemos uma crise, ela acabou, ela passou, o Brasil acabou com o problema da crise, né? Só que aí o preço da carne não baixou. Hoje, se a gente vai no mercado, o acém ainda está custando R$20 o quilo do acém. Sendo que há 2 anos atrás não teve inflação necessária para isso, o preço do acém era de 13 a 14 reais o quilo em supermercado. E isso tudo é derivado dessa política, igual o Murilo parafraseou muito bem, né? Uma política mercantilista, basicamente, né? Onde o Brasil é quase como se fosse uma colônia negociando com as suas metrópoles, né? Porque o próprio produto interno, ele é muito mais caro. Às vezes o Brasil prefere consumir coisas importadas, né? Coisas que ele produz importadas, porque fica mais barato do que comprar o próprio produto que sobra para vender para o mercado interno. Bom, cara, velho, eu acho assim, eu acho que o mercado chinês, ele, se você tiver, não sei, eu vejo uma esperança, eu tava até olhando hoje um pouquinho antes da gente começar aqui, eu tava dando uma checada no Twitter, porque o Twitter sempre comenta sobre isso, né, sempre tem alguém falando sobre isso, e eu vejo que tem uma galera que tem esperança, sei lá, da China recuar nessa economia que tá crescendo aí, já tem muito tempo. Cara, eu acho isso muito difícil de acontecer nos próximos, sei lá, 10, 15 anos, no mínimo. Porque os caras estão muito envolvidos. A gente tem a Highway aí que está desenvolvendo tecnologia, né? Uma tecnologia muito, muito forte, que está sendo desenvolvida. E aí a gente vê os Estados Unidos recentemente fazendo uma propaganda contra esse mercado, né? Dessa tecnologia 5G. Já surgiu um monte de teoria conspiracionista em relação a essa tecnologia 5G, né? Sobre ela ter radiação, emitir radiação, sobre, enfim, várias teorias de que ela está buscando dados no seu celular, né? A própria rede social TikTok, que é muito famoso, ele sofre um descrédito dentro dos Estados Unidos e mundialmente, tanto que os Estados Unidos não conseguem desenvolver essa tecnologia 5G e ele pressiona a Google a abandonar as empresas Highway, né? Fazendo pressão, a própria Google vai dizer que essa tecnologia chinesa ela tem alguns problemas e tudo mais, e a Google acaba abandonando o projeto juntamente com a China. Só que aí a China já é esperta, ela já esperava que isso fosse acontecer, e a China já estava trabalhando no próprio sistema operacional, porque hoje a gente tem 2 sistemas operacionais para celular, né? O iOS e o Android. Então, o Android acaba abandonando, e a Android é de uso comum, qualquer marca de celular pode utilizar o sistema Android. E aí a China já está desenvolvendo sua própria tecnologia. Para vocês terem noção, a tecnologia 5G, então é matéria, inclusive indico essa matéria, então é uma matéria do Fantástico, que ela é muito completa e ela fala um pouquinho sobre isso, porque ela é uma tecnologia tão ágil, tão rápida, que ela ultrapassa qualquer sistema cabeado, né? E esse é o medo dos Estados Unidos, porque eles podem sofrer um atentado cibernético sem antes mesmo dos Estados Unidos perceber que ele sofreu esse ataque, porque você entraria tão rápido numa base de controle ali, numa base informática ali no Pentágono, sei lá, e você conseguiria roubar informações tão rápido que eles nem perceberiam que alguém entrou ali, né? Tanto que no Fantástico, nessa reportagem do Fantástico, eles falam, né? Na tecnologia 4G, a gente conectou pessoas. A tecnologia 5G é para conectar coisas, né? Porque por exemplo, piloto automático de um carro, ele não funciona
muito bem, né? Você tem pilotos automáticos, o carro acelera sozinho, você controla ali no volante. Mas é o controle total do carro, né? Você não tem essa resposta muito rápida desse sistema, porque o carro não consegue responder a outros carros que estão à sua frente. Então, se você tem um carro que está andando ali ao seu lado, andando próximo, um carro virou a esquina, você tem que fazer toda essa trajetória, todo esse fluxo, né? A internet tem que controlar tudo isso. E a gente não tem internet para poder fazer toda essa mapeação, fazer toda essa logística, né? Então a tecnologia 5G vai pelo menos proporcionar isso aí. E os Estados Unidos não têm essa tecnologia, não conseguiu desenvolver essa tecnologia ainda, e aí ficou com essa dor de cotovelo aí, né? Que eles têm, que até acabou travando essa guerra aí com a China. Um dos motivos. E eles vão ter uma outra dor de cotovelo. Porque enquanto a gente estava falando, você falou da tecnologia 5G, e aí eu lembrei de uma outra tecnologia, que a China, 2, 3 anos atrás, ela entrou muito forte no mercado espacial. Tanto que no final do ano passado ela lançou uma sonda para Marte, que vai chegar agora, em fevereiro. Está prevista para essa sonda chegar em Marte, fazer toda essa missão em Marte ali, agora em fevereiro. Então nós temos a China entrando no mercado que teoricamente era disputado apenas por 2 países. Estados Unidos e Rússia. E União Soviética, Rússia, né? Então agora nós temos a China entrando e entrando pesada. A China já se declara que quer ser o primeiro país do mundo a criar uma colônia extraterrestre, ou seja, uma colônia fora do planeta Terra, seja ela lunar ou seja ela marcial, né, em Marte. Lógico que a China está empacando com alguns problemas, porque nós não temos, né, diretrizes, leis que ainda regem o espaço sideral, né? Mas os Estados Unidos está muito puto da vida. Por quê? Porque com essa nova chegada da China a Marte, a China está falando definitivamente para os Estados Unidos. Está olhando no olho do Trump e falando assim, que agora não é mais Trump, né? Agora é o Biden. senhor Biden. E falando assim, olha, a gente veio para ficar, foda-se, o jogo é nosso, a gente tá em game, saca? E eu acho, Exatamente, eu acho que os cara. Estados Unidos nunca imaginou que a China chegaria tão longe. Principalmente por ter essa onda de que, não, a China, o produto é falsificado, não é um produto de qualidade, eles nunca vão conseguir mercado, porque eles não conseguem a influência que a gente tem. E os Estados Unidos, como a gente já falou, eles que financiaram ali os tigres asiáticos, que acharam que conseguiriam barrar a China, mas não foi o suficiente para barrar esse crescimento chinês, né? A China continental, exatamente. Os tigres asiáticos, eles tiveram uma ascensão muito boa, né? Eles tiveram ali o seu momento ali no começo, eles tiveram uma ascensão muito boa, foram bem notados ali, mas infelizmente, não sei. Eu confesso para você que eu tenho um pouco de desconhecimento em relação ao declínio dos tigres asiáticos. Eu acho que eles foram um pouco ali, obviamente, eles foram, né, absorvidos pela economia chinesa. Sim, e agora a Mas gente teve tipo uma transição, né? Porque os tigres asiáticos é mais como se... inclusive a própria denominação, né, do tigre asiático seria mais ou menos uma denominação de startup, né? Então, tal startup, não sei o que, tá crescendo e tal. E aí, quando uma startup ela cresce demais, ela se solidifica no mercado, né? Lógico que não no começo ela vira unicórnio, para depois ela virar uma empresa consolidada e deixar de ser uma startup. Com os tigres asiáticos aconteceu mais ou menos da mesma forma. E eles meio que foram passados para outras pessoas, né? Porque esse negócio do tigre asiático seria quase como uma definição de mercado, né, para eles. E aí nós temos hoje outros países entrando aí para pegar esse título de tigre asiático, que são outros países ali do sudeste asiático que estão crescendo agora também, que até então eles não tinham tido essa nova oportunidade, né, de entrar no mercado, digamos assim. E é muito doido você olhar para a China e ver tudo que ela superou também, cara. Olha, eu só quero frisar aqui para a galera do chat aí que eu e o Ruben, a gente não está defendendo o mercado chinês, a política chinesa, na verdade, muito pelo contrário. Tenho várias críticas ali sobre as políticas trabalhistas e tudo mais, obviamente, mas é muito interessante porque a China ela sofre interferência externa há muitos anos, tipo há séculos, na verdade, né? A gente tem as guerras do ópio que acontece na China, que vai ser uma interferência inglesa, uma francesa dentro do mercado, dentro da economia chinesa, né? Você tem ali o Mao Tse-tung, que em vários pontos ali políticos e sociais desenvolveu uma certa área da China ali, mas também foi um governo desastroso, né? Você termina ali com a China passando fome, tendo problema de fome, tendo problema de doença, né?
mas é uma galera que superou, entendeu? Sim, a própria Conseguiu ter uma invasão economia. japonesa ali, né, no período imperialista ali, quando estava na solidificação ali do Império do Sol Nascente, né, o Japão vai chegar a invadir a China ali Isso, na sua região litorânea. Então, a China na época perdeu ali alguns territórios para o Japão, que foram recuperados depois ali com o auxílio dos Estados Unidos. Ainda mais engraçado é isso, né? Que é os Estados Unidos que vai fazer toda essa transformação política ali aí no quando ela Japão. cresce demais, ele falou, opa, peraí, aí não, pai, tá doido? E os Estados Unidos fazem isso com todo mundo, né, velho? A gente tem É, ele fazendo isso com o Japão pós Segunda Guerra Mundial, né? Eu destruí o Japão, mas peraí, Japão, eu vou te dar um dinheirinho porque eu quero que você se reconstrói. E aí, tem todo um processo de pacificação dentro do Japão ali, né, depois assim, após Hiroshima e Nagasaki. sim, e tipo, e aí como que eles fazem para controlar o Japão? Eles percebem, né, que o Japão começou a se desenvolver mais rápido do que eles pensavam, né? E aí, o que é que eles fazem? Fazem meio que um contrato, né, com o Japão. Tipo, ó, eu tô te ajudando, mas durante 10 anos, as suas patentes de tecnologia, elas têm determinadas regras que elas precisam seguir e tal, para fazer o quê? Refrear um pouco esse avanço tecnológico que o Japão tinha. E isso é meio com aquela política do Big Stick que sempre predomina nos Sim, Estados Unidos ali, desde o processo de consolidação, né? Eu te ajudo, porém com um porrete na mão, e você precisa ficar vinculado a mim aí pra gente manter. É engraçado que os anos passam e as políticas de controle externo norte-americana continuam, né, velho? é um assunto bem interessante também esse do Japão, né? Porque ele também só se desenvolve tecnologicamente, porque o Japão é muito tecnológico, ele só se desenvolve tecnologicamente a esse dentro desse espectro por conta das bombas atômicas, né? A galera vai precisar desenvolver algumas tecnologias para cuidar do seu povo, né? Muito interessante também essa ótica aí do Japão, da relação do Japão ali, né? Mas a China, cara, eu acho que foi um filho rebelde que os Estados Unidos não consegue mais controlar. Porque eu acho que a China, ela atingiu. Cara, tenta imaginar que os caras mudou as regras do jogo capitalista, velho. Na verdade, ela não mudou, ela impôs novas regras, né? Isso é muito loucura, cara. Isso é muita loucura. O Paraguai, ele tenta fazer o mesmo aqui. Ele tentou fazer o mesmo, tanto que ele é um dos primeiros a adotar essa economia de cópia, esses produtos paralelos ali produzidos pela China. Hoje ele tem novas políticas para essa industrialização, que é a mesma industrialização que rola na China, nessas zonas especiais de comércio, né? O Paraguai ele tenta fazer isso. Obviamente que ele não tem tanta eficiência assim como a China teve, mas ele tenta, né? E quando foi a Ford que saiu aqui do Brasil, foi, não foi? Foi a Ford. Foi sim. Quando a Ford saiu aqui do Brasil, eu falei, caramba, bicho, que latada que a gente. Que cagada que aconteceu com a gente, cara. Porque você perdeu uma empresa daquele porte aqui dentro do território nacional, velho, é muito feio, cara. Você tira toda a credibilidade da economia que a gente tem. E ainda você tem um presidente ainda falando que eles pediram. Como é que ele falou? Ele É falou que porque eles foi assim, pediram eles falou que auxílio, né? eles. Não, ele meio que induziu uma mentira, né? Ele não falou uma mentira, mas ele induziu uma mentira. Ele falou que eles pediram 20 bilhões, só que ele não explicou que na verdade os 20 bilhões era referente ao dinheiro que a Ford tinha sido isenta de impostos e de IPTUs e de energias e coisas afins desde a época em que a Ford montou a primeira indústria. Lembrando que eram três fábricas aqui, né? Então, era dinheiro que eles tinham gasto, porque ele fala assim, ele fala no vídeo, isso é escroto, né? A forma com que ele quer conduzir as pessoas. Porque no vídeo ele fala assim, olha, porque é dinheiro do seu bolso, contribuinte, que eles estão gastando. Só que essa é a questão. A Ford não pediu dinheiro pra ele, não falou assim, ô Bolsonaro, me dá aí 20 bilhões de reais em espécie, porque senão eu vou sair do Brasil. Não, o que é que eles falaram? Olha, nós queremos renovação, nós queremos manter a fábrica aqui, mas para isso a gente quer continuar tendo isenção de imposto de terreno, a gente quer continuar com a concessão do terreno que a gente tem gratuito, a gente quer flexibilização em algum tipo de lei aqui, algum tipo de lei ali, e aí sim, pela questão do imposto, o Brasil estaria teoricamente pagando para a Ford ficar. Só que qual que é o problema, né, que eu vejo maior de perder uma empresa do gabarito da Ford no Brasil? Não é nem pela Ford em si, porque muita gente tá falando assim, ai meu Deus, é só 5 mil empregos, né? O governo Bolsonaro gerou 12 mil empregos, a Ford são só 5 mil, o governo ainda tá positivo. Ai, a Ford já tinha avisado que ia sair. Ou seja, mais uma incompetência, né? Que já avisou que ia sair e não fez nenhum plano de contingência, né? O Brasil. Mas enfim. Ah, porque a Ford
agora só vai parar de produzir carros populares, só vai produzir as caminhonetes, o caramba. Fala, gente, olha só quantas caminhonetes são vendidas no Brasil por ano, pra vocês terem uma noção antes de reclamar que é só caminhonete. O problema é o seguinte, nós tivemos o presidente falando a seguinte frase, né? O Brasil tá quebrado e eu não posso fazer nada. Então ele falou isso. Não, isso aí, o Matheus, na hora que eu lembro do áudio do Matheus. Pô, bicho, isso é coisa de um presidente falar, porque ele falou num desânimo, sabe? E realmente isso é coisa de um presidente falar, cara. Pô, você tira toda a credibilidade. Quem vai confiar num trem desse? Qual Saca? país Tipo, agora que vai querer investir no Brasil, mano? Você quer investir num trampo, você quer investir numa empresa, aí você vai lá, pô, quero investir no seu negócio. Pô, mas assim, minha empresa tá quebrada, viu? Ai, você acabou de foder com o bagulho, velho. Não tem mais ninguém. Não, porque basicamente, tipo assim, é aquilo, né? Pra quem gosta aí de empreendimentos e tal, inclusive, já deixar os spoilers aí pros próximos episódios, né? Nós vamos ter alguns episódios falando sobre empresa no Brasil, microempresa, startups e tal, nos próximos episódios, então fica ligado. Mas só pra quem curte isso, é só pra você entender o processo, né? Você vai lá, você vai dar seu pitch, né? Você vai tentar vender sua empresa pra algum investidor comprar. E aí você chega no seu investidor e fala assim, pois é, mas essa empresa aqui tá quebrada e eu como CEO, ou seja, eu como fundador, não posso fazer nada não. E aí você perde, além de tudo isso, ainda perde um cliente extremamente importante para o seu concorrente que você sempre meteu o pau, para a pessoa que você sempre falou mal e falou que não era competente o suficiente. E aí você perde o seu maior não o seu maior cliente, mas um dos seus maiores clientes para esses caras, a partir do momento que você fala isso. Cara, o Brasil perde uma credibilidade econômica absurda depois por conta desse processo. E aí, como que as pessoas vão querer que tipo, o capital exterior venha investir no Brasil se isso não acontece? E aí é bom que o povo também fala assim, né? Ah, porque não vamos precisar de capital exterior, vamos investir nas empresas nacionais. Cara, beleza, ué. Cadê agora uma indústria de montar carros internacional aqui no Brasil? Tem uma pra gente poder abandonar a Ford, por exemplo, e falar assim, a gente não quer a Ford porque a nossa é muito maior, é muito mais foda, é muito mais pica, vende muito mais, são carros mais baratos e tudo mais. Você não tem, velho, você não tem. Então você tá querendo fuder com a economia do país, acabar com o valor do real e pronto. Porque é uma matemática muito básica, né? Um país, para ele ter lucro, basicamente ele tem mais que exportar do que importar. Isso é simples, né? E a China faz isso aí com maestria. Ela muito mais exporta, porque é um país que tem um litoral lá todo industrializado, várias indústrias estão lá, então ela muito mais exporta do que importa. Essa, na verdade, é até a briga entre ela e os Estados Unidos. E o Brasil não tem dessa, né, cara? Ele importa muita coisa e quando você tem uma indústria interna que pode baratear ali os produtos que são produzidos ali por ela, né? Você acaba tendo esses problemas, esses pequenos problemas aí. Se eu não me engano, a Ford foi para, inclusive, outro país sul-americano aqui. Eu não vi qual país que foi, mas parece que elas estão migrando para lá, não é? Sim, estão migrando para a Argentina. Pois é, olha só para você ver. Né? E a Argentina, que é um governo que o Bolsonaro criticou pra caramba, né? Por ser um governo de esquerda e não sei o quê. E cara, isso aí já era de, assim, não era de se esperar, né? Que a gente sempre, porque o pessoal às vezes até fala, nossa, mas vocês ficam aí falando do governo Bolsonaro, parece que vocês torcem para as coisas dar errado. Galera, o negócio não é torcer pra coisa dar errado. Sabe aquele mesma situação de você não pôr seu dedo no fogo e você não encostar a sua mão numa panela quente e você não enfiar um garfo na tomada? Por que você não faz isso? É porque você tem chance, você acredita, você tá torcendo para não tomar um choque? Não, você seria louco fazendo um processo desse, porque você já sabe que vai dar choque, você já sabe que você vai se queimar. Então não é uma torcida contra, é apenas uma constatação de fatos. Olha, vai dar merda, se fizer isso vai dar merda. Mas aí as pessoas, né, e infelizmente é isso que eu falo, o Brasil ele tem isso muito forte, né, e a gente vê isso direto nas redes sociais, é que as pessoas... Exatamente, né, Felipe? É isso mesmo, eu tô avisando, cara, tô avisando, vai dar ruim. E a gente tem muito isso nas redes sociais, parece que você tem um monte de pessoa desinformada que se informa através de páginas de memes e acham que isso é política, e acham que, por exemplo, um presidente não querer participar do debate da Globo, porque a Globo é partidária e a Globo sempre... É verdade, a Globo é um lixo, ninguém tem dúvida disso no Brasil. Mas, querendo ou não, a gente não pode tirar a importância do maior debate do país, ou seja, do debate mais assistido do país, que era na emissora Globo. Querendo ou não, gostando dela ou não, sendo um lixo de emissora ou não, que ela é, deixando claro.
Aí o A cara. mesma coisa na China, Exatamente. É né? basicamente a mesma coisa. A gente tá defendendo, mas precisa falar a verdade. Querendo ou não é. Infelizmente, a Globo ainda é a maior emissora. Tem um cara que eu sou assim, muito fã e que eu conheci através do Bruno aqui na Twitch, que é o Gaules. Pra quem não. Todo mundo deve conhecer o Gaules, né? Principalmente quem tá aqui no Twitch deve conhecer o Gaules, porque o cara tem um trampo foda pra caralho. E ele, numa das entrevistas que ele deu, ele vai falar um pouco sobre isso, sobre esses serviços de streaming e como um dos sonhos dele é que um dia a Twitch possa começar a tomar esse lugar dessas emissoras de televisão, que são lugares fechados, que não dá oportunidade para as pessoas crescerem. E aí nós temos coisas legais, como por exemplo, o canal dele esses dias streamou, inclusive, para quem não seguia ainda, conhece ainda, segue ele lá. O canal dele esses dias streamou a final do Sub-20, né? Da Copa de São Paulo, da Copa do Brasil, um negócio assim, pela Twitch. Pela primeira vez o serviço de streaming de internet teve os direitos para poder transmitir um campeonato de futebol. Ah, era Sub-20. Mas claro, tá começando. Mas o objetivo é porque daqui a uns anos eles possam ter. E quando eu falo de streamar, galera, não é tipo assim, a Globo tá transmitindo, ele vai lá, pega a imagem da Globo e bota. Não, era imagem própria, era feed próprio. Entendeu? Então, pra gente Saúde. poder acabar com a Globo, a gente precisa do quê? Precisa que realmente essas outras ferramentas comecem a aparecer. E por isso eu tiro meu chapéu pro Gaules, porque ele é um dos brasileiros que mais luta por esse espaço aqui no Twitch. Cara, a Twitch tá crescendo bastante, né? Sabe o que é meu medo? É dela começar a ter normas e regras igual o YouTube. Aí eu acho que são as normas ali do YouTube, eu acho que são muito, sei lá, são complicadas ali. Eu até entendo, mas são complicadas ali pro produtor de conteúdo. E eu tenho esse receio. Ela é bem grande, mas ela ainda vai crescer mais, né, cara? Então, Sim. quando ela começar a crescer muito e começar a ter uma galera investindo, eu tenho medo dela tomar outros rumos, porque é um Cara, canal bem aberto que te dá uma liberdade produtiva interessante e mas tal. a Twitch hoje é muito grande, assim, tem, lógico, tem uma quantidade enorme de pessoas que não conhecem, mas, por exemplo, esses dias teve um canal que tinha 2 milhões e 600 mil pessoas ao mesmo tempo assistindo. E era um canal, inclusive, de língua espanhola, né? E por às vezes, o que isso tem a ver com mercados internacionais? Galera, internet é hoje um dos maiores locais de mercado internacional. Por exemplo, propagandas e tudo mais, isso vem da internet, galera. Não tem jeito, sabe? Não tem outra história pra contar. É isso. Então, a Twitch tá abrindo esse espaço e isso é algo incrível e que precisa cada vez crescer mais, né? Os Estados Unidos, inclusive a China, pensando nesse negócio de conteúdos, a China tem investido muito em aplicativos, né? Se eu não me engano, eu acho que o TikTok era de uma empresa chinesa, ou começou com. Ou não A era de uma base, empresa. eu acho que a base de dados deles são de uma empresa Ou chinesa. não sei se uma empresa chinesa comprou eles depois que começou. E cara, o TikTok não é um Instagram da vida, mas hoje o TikTok é uma das redes sociais mais assistidas, né? E é uma das redes sociais, eu tava conversando ontem com uma pessoa sobre isso, né? Sobre o TikTok, sobre a importância dele. E ela me mostrando como as coisas lá viralizam. E ela me explicando assim, de uma forma muito clara, como o TikTok ele viraliza seus vídeos, né? Ela até me mostrando na parte dela que ela estava postando os vídeos e como uma coisa que ela tinha postado há 2 semanas atrás ainda estava rendendo curtidas e pessoas seguindo ela por conta disso. Então nós estamos vendo aí, principalmente, e a China está sendo responsável por esses pontos, essa transformação aí também no mundo virtual, né? Isso é muito, muito, muito importante. Tanto que por conta do TikTok, a gente vai ter um conflito com o Trump, né? O Trump proíbe o TikTok lá nos Estados Unidos. Principalmente pelo exército, por conta desse consumo aí, desse consumo não, dessa invasão ali, né? Que o TikTok estava sendo acusado de roubar ali alguns dados ali do usuário. Foi proibido pelo Trump ali, Eles né? são maravilhosos, eles fazem isso e aí você tem um dos maiores vazamentos de dados, né, do WhatsApp, né? Parabéns pros Estados Unidos. Não foi do Facebook, não foi não? Facebook, mas é porque Facebook, WhatsApp, os dados é tudo É. vinculado, né? Tanto, tanto que o Zuckerberg teve que responder lá na corte, né? E aí o Zuckerberg foi maravilhoso que ele acusou a Rússia. Não, foi a Sim. Rússia, mano. Vocês tomam cuidado com a Rússia, que os caras é perigoso. Não Cara, tem nada a ver. mas esse negócio, né, e isso faz parte também um pouco dessa questão de mercado internacional, é de como a gente não tem mais uma liberdade pessoal, né? Direto eu vou comentar alguma coisa, assim, no WhatsApp com você, com os meninos, às vezes em outro grupo. Fiz um comentário esses dias em algum lugar falando assim, não, tô querendo comprar minha cadeira nova. Aí assim que eu abri o Google, a primeira coisa que veio no meu celular foi uma
Propaganda de cadeira. Propaganda de cadeira. E isso, assim, várias vezes acontece. Esses dias eu tava falando também, não lembro, sobre um produto que eu escutei falar. Eu escutei falar, comentei sobre, nem entendi o que era o produto. Nunca tinha visto na minha vida, nunca tinha digitado o nome desse produto no meu celular. E apareceu a propaganda... Bicho, isso me assusta pra um caralho, mano. propaganda Isso dele. me assusta muito, velho. Relâmpago. Porque realmente, sério que apareceu propaganda. Mas você não pesquisou com a cadeira? Você tem pesquisado, não? A cadeira, Não? sim. Não, a cadeira eu já tinha pesquisado outras vezes. Mas isso era tipo... Ai, como que eu ia te falar, mano? Como que eu ia te explicar? É porque é tipo... Isso, boa. Esse dilema das redes sociais Dilema mostra das redes exatamente. fala sobre isso, Eu sim. tava até tentando lembrar o nome do seriado. Valeu, Brenda, brigadão. É um documentário, né? Não é um seriado. Isso, exatamente, né? É um documentário que vai falar sobre a questão das redes. E, cara, eu não lembro qual que era. Era um produto para computador. Era um aspirador específico para as peças do computador, né? E eu tinha falado isso com o Bruno. Falaram assim, nossa, Bruno, quando eu voltar e tal, eu preciso comprar esse aspirador, porque eu tô querendo vender meu outro computador, eu tô querendo sortear ele e tal. Ele tá muito sujo, eu preciso desse aspirador. Eu nunca procurei na internet. E aí, quando eu fui entrar no Google, apareceu a porcaria da propaganda do aspirador. E isso porque eu nunca tinha digitado que eu queria comprar um aspirador para computador. Eu só falei perto do meu celular, perto do celular dele. Então, cara, assim, chega a ser assustador o quanto a nossa liberdade é privada, deixou de ser privada, né? A nossa casa, né? E não só isso, né? O quão dependente a gente é também. Vamos lá. Eu tava em aula esses dias quando o Google caiu. Você lembra disso? Sim. Eu não tava em Quando aula, o mas eu Google... lembro que a galera começou a Eu tava desesperar. em aula, cara. E aí caiu minha aula do nada e tal. E aí os professores, né? Tava lá no corredor esperando o Google retornar. E tipo assim, eu preocupado, os outros professores todos preocupados. Por quê? Falou assim, caramba. Assim, isso obviamente não iria acontecer, porque eu acho que iria colapsar toda a economia mundial de, sei lá, dar um pane no Drive ali, dar um pane no Gmail, você perdeu algumas coisas. Acho que isso ia ferrar com o mundo, né? Mas eu falei, nossa, e se acontecesse dessa parada não voltar, ou voltar, os arquivos estar corrompidos e tal? Porque Ah, eu tenho muito Matheus! documento importantíssimo dentro do meu Drive, tem um monte de coisa ali que eu utilizo, né? Olha o jeito que a gente é dependente dessa parada. Você tá parecendo o Matheus, aí tá com medo de estragar seu disco da nuvem? É meu disco da noite, com medo de estragar o disco da nuvem, verdade. Verdade, estou igual o Matheus. Um colega nosso, ele disse, O Matheus ele é muito engraçado, velho, com esses negócios de tecnologia. um amigo nosso, ele disse o seguinte, pô, esse PlayStation aí, cara, ele não vem com entrada de CD, não? Porque esse negócio da nuvem é meio esquisito. Eu prefiro jogar no disco físico, é muito mais legal. Imagina se der um problema e eu perder o jogo. Sabe que não, mano? Não, ele assim, nossa, esse negócio de nuvem não é seguro. E se esse negócio da nuvem sumir? Como é que eu faço? Vai que chove. É muito mais legal você ter um CD. Não, e até ele entender como que funcionava o processo de guardar a nuvem e tudo mais. Mas, velho, e a gente é até dependente de tecnologia, assim, absurdamente, né? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Quem me conhece pessoalmente sabe. Eu preciso, muitas vezes, ficar olhando meu celular, às vezes mesmo sem querer conversar com ninguém, assim, às vezes só por olhar, ou ficar no meu celularzinho inteiro. Porque eu não sei hoje como eu conseguiria viver que nem o Capitão Fantástico, né? Tipo, pegar meus filhos, minha esposa e ir pro meio do mato e adeus tecnologia, adeus tudo. E beleza, agora eu vou viver só do mato aqui, não vou ter mais acesso a essas tecnologias, viver livre, viver estudando e tudo mais. Cara, eu, sendo muito sincero, cara, não conseguiria. Eu não sei como que eu iria sobreviver num processo onde, por exemplo, as comunicações mundiais acabassem e eu não conseguisse mais usar meu celular para me comunicar com as pessoas. Porque a gente, inclusive, né, a gente tem até um problema, né? Qual? Com a sua pessoa. Ah, não, sim, porque eu mexo muito no celular. E vocês sempre reclamam disso. Só que, cara, é muito. Eu sei que é a sua ansiedade, tô ligado. E eu não consigo, sabe? Não é de propósito, não é porque eu quero. Mas, por exemplo, eu sei que se eu saísse hoje, tipo, ficasse sem celular durante uma semana, mano, eu ia surtar fudido. Você fica tipo assim, pô, o mundo tá rolando lá e eu tô aqui parado. O que tá rolando? Será que tá rolando? Eu não sei como é que é isso. Isso foi uma desintoxicação muito forte para mim também. Quando cortava a minha internet, sei lá, dava um problema, caía.
Antigamente, eu ficava, tipo, velho, desesperado, saca? Desesperado. Pô, o que tá rolando no mundo e eu tô aqui, a galera tá se divertindo lá. Mas hoje em dia, para mim, é mais de boa. É muito mais tranquilo. Eu tenho controle um pouco melhor em relação a isso. Tanto que, às vezes, quando eu tô com alguém assim, eu nem mexo muito no celular e tal. Mexo mais quando eu tô em casa. Eu fico muito na internet, sou muito conectado nesse sentido. Quando eu tô em casa, mas quando eu saio e tal, para mim é mais de boa, é mais tranquilo. Ah, então você me ignora no Instagram porque você passa o dia na rua. Eu não mexo no Instagram para começo de conversa. Eu não sou um usuário hard do Instagram. Sou um usuário hard do Twitter, né? O Ah, Twitter eu sempre tô lá. desculpa, desculpa. Mas no Instagram eu não fico muito. É? E também, assim, não é todo mundo que tem paciência para piada de tiozão no Instagram também, né, meu amigo? Vamos ser sinceros aí, né? E por falar Porque, isso, pessoal, eu tenho um amigo, eu não vou citar o nome dele, mas ele manda aquelas piadas do tipo, pô, eu tava indo pra casa da minha sogra, viu? Quem gosta de sogra, né, velho? E eu falo, aí não, né, Rubão? Pô, oh, desculpa, falei o nome. nem sogra eu tenho, mano. Deve ter 3 anos que eu não tenho sogra. Ah, para com isso, mano. Você sabe que não existe ex-sogra, você já sabe disso. Já Não, conversamos sobre pela isso. legislação brasileira, mas eu tô me fudendo pra lei, eu não cumpro essa lei. Mas Ah, Black enfim. Bloc. Velho, mas agora é sério. Até essa questão das redes sociais, eu jogava um joguinho de celular chamado Lords Mobile, voltando aí um pouco de novo pra questão do, do mercado internacional, né? Eu jogava um joguinho de celular que chamava Lords Mobile, que é um joguinho tosco, por favor, não joguem, né? 100% pay to win, isso aí você fica com raiva, porque você não é pay to win, você não consegue jogar. É porque no começo ele não é. Aí você vicia. Aí quando você meio que tá viciado em jogar, você percebe que de fato, pra você jogar, você precisa pagar um monte de coisa lá. Que são as microtransações, que inclusive, aproveitando que o João entrou aí, eu quero fazer uma live depois sobre microtransações dentro de jogos pagos. Mas enfim, voltando aqui à questão do Lords Mobile, o mercado chinês, ele é tão forte, galera, e a população chinesa é tão forte, né? Principalmente pela quantidade, né, que eles têm, que nós aqui no Brasil utilizamos Facebook, utilizamos Instagram e etc. E na China, eles têm redes sociais próprias, que são tão grandes quanto o Facebook. A questão é que nós não conhecemos, porque nós não utilizamos. E isso é uma das coisas importantes a ser citado, tá? Eles, porque às vezes você pensa assim, nossa, mas cadê? Eles não estão engajados nas redes sociais e coisas afins. Eles estão. Empresarialmente falando, eles estão. Tanto que direto você vê os treinos do AliExpress, do Alibaba, do Wish, igual o Murilo falou, que eles sempre estão divulgando as coisas ali no Facebook, no Instagram e etc. Aí eu fui descobrir através desse jogo Lords Mobile, porque a grande parte das pessoas que jogam ele são chineses, os maiores jogadores de lá, o jogo era de uma empresa chinesa, né? E aí a maior parte das pessoas que jogavam inicialmente o jogo eram chineses, a comunidade chinesa cresceu muito grande. E aí eu fui descobrir que tinha essa rede social, que é uma rede social chinesa, e uma rede social, tipo, um negócio também tipo o Telegram, que seria uma rede social tipo WhatsApp também, que chama WeChat, que assim, tem milhões de pessoas, vários milhões de pessoas que utilizam. Então eles sempre vão continuar desenvolvendo essas tecnologias, esses aplicativos, essas paradas assim, protecionistas do próprio mercado, né? Protecionistas da própria cultura chinesa. Tanto que aonde eles vão, você sempre vê que mesmo os filhos dos chineses, eles continuam falando mandarim. Eles continuam falando a própria, dependendo ali da região, né, eles continuam utilizando a própria língua. Isso é muito importante, que a gente vê esse processo de manutenção cultural, né? Porque eu, por exemplo, eu moro no Brasil hoje desde os meus 16 anos. Eu não uso mais meu sotaque para falar com ninguém, a não ser com a minha família. Então, eu não tenho mais esse processo cultural português de conversar com o meu sotaque. A não ser que alguém do chat peça, utilizando os pontos aí, eu só converso com a minha família em português de Portugal. E eles não. Eles sempre mantêm isso. Então, eles sempre tentam manter ali coisas vinculadas ao próprio país, vinculadas à própria China, mesmo muitos deles tendo sofrido muito lá. Então, isso é muito interessante, né? Essa manutenção da cultura chinesa fora do próprio país. E, inclusive, né, você falando aí, a procura pelo mandarim cresceu muito, velho, nos últimos anos. Né? Essa galera um pouco mais visionária aí e tal, tem procurado muito escola de mandarim. Escola de mandarim então tá crescendo também aqui dentro
dentro de Goiânia, né? Eu já vi algumas escolas aqui de mandarim que estão aí alçando voos aí, porque realmente o mercado chinês já não é mais o futuro, né? Já é o presente, já é a atualidade. O mercado chinês já conseguiu essa credibilidade aí, já conseguiu esse alicerce aí para realmente ser um grande polo investidor. Sim, sim. Mano, acho que por mim tá tranquilo. Eu queria só responder o pessoal aqui do chat rapidinho, né? Beleza, a gente hoje deu uma desvirtuada no assunto, né? A gente acabou falando sobre outras coisas, que é legal pra caramba, né? Mas faz parte também, eu acho, mano, Faz porque parte, não faz tem jeito, parte. mano. Faz parte. Aqui não é Enem, aqui não vai dar fuga de tema pra gente, não. Eu não vou ganhar zero por causa disso, não. Eu só queria falar aqui, ó, o João falou no chat, né? A China mandando no mundo e vocês não sabem. Mano, é exatamente por isso que a gente tá fazendo esse podcast, João. É pra falar pra galera, deixa eu te falar, seu corpo é chinês e você não sabe. Ainda mais agora, você que vai tomar essa vacina chinesa, deixa eu te falar. Eles vão controlar você, mano. Eles botaram um chip lá, eu tô doido pra ser implementado esse chip aí. Pra poder utilizar meu GPS, né? Se eu me perder um dia, aí vocês conseguem me achar pelo chip chinês. Inclusive, esse vídeo é um oferecimento do governo chinês, tá, pessoal? Nós estamos sendo patrocinados pela Estrela Vermelha Chinesa, que está oferecendo todas as coisas boas que nós falamos sobre eles. Obrigado, Xing Ling. Isso é um pouco de xenofobia, mas tudo bem. Eu acho Tá também. legal. Não tem como ser xenofobia, os caras estão em maioria, então não é xenofobia, não. Basicamente. Rubem comunista, nada me surpreende. João, eu estou sempre tentando te levar para o lado vermelho da força, né? Mas você não aceita, aí eu fico triste, né? Cara, quer ser comunista também, é legal. Até meu lixinho é vermelho, tá vendo? Meu lixinho é vermelho também, tá vendo, galera? Tudo comunista, tudo pensado para ser comunista. Pra aparecer, João. E o 2, inclusive, eu não joguei mesmo não, só joguei um. Mas tem ali, ó, do Dragon Ball também. Mas galera, é isso aí. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta que queira fazer pra mim, pro Murilo, pros dois? Alguma ideia que vocês queiram trocar a respeito do podcast? Não? Galera, então encerro mais aí pro pessoal de casa que tá escutando a gente agora, encerrando esse podcast. Muito obrigado por estar ouvindo. Muito obrigado por ter participado. Pessoal de casa também, pessoal do YouTube, vocês são lindos, maravilhosos. Eu volto a refazer esse convite para vocês todas as sextas-feiras, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave. Nós teremos gravação de podcast a partir das 7 horas. Sempre vamos tentar trazer novos temas. E eu prometi que hoje eu falaria sobre o novo nome do nosso podcast. E o nosso novo nome do podcast, assim, depois da gente pensar muito, primeiro para explicar para vocês o porquê que nós vamos trocar de nome, né? Não é porque a gente não gosta deste nome, não é porque a gente ficou triste com ele, até porque é um nome que eu gostei muito, porque nossas histórias refletiam muito daquilo que o podcast quer trabalhar, né? Que é esse processo de nós estarmos juntos e de contar histórias das pessoas que a gente traz aqui, contar as histórias das pessoas, dos convidados que a gente sempre tenta trazer, né, eu e o Murilo, pra gente bater um papo. E aí, a gente pensando nisso, a gente gostou do nome Nossas Histórias e continuou utilizando, né? Só que aí já existem outros podcasts no Spotify, que começaram, inclusive, mais ou menos no mesmo período que o nosso, ali no meio do ano passado, né, pro final, com esse nome, né? Então, para poder postar no Spotify, nós precisávamos fazer essa alteração de nome. E a partir de semana que vem já terão episódios lançados no Spotify disponíveis para vocês escutarem da casa de vocês, totalmente gratuito pelo Spotify e algumas outras redes que eu irei repostar para vocês. E o nosso novo nome, o nome que foi escolhido por mim e pelo Murilo, é Sandice Podcast. E aí você me fala, Rubem, que porra é essa? Sandice Podcast. Gente, basicamente sandice tem a ver com o processo de loucura, com uma conversa doida, com uma conversa de doidos. E é basicamente isso, né, galera? Porque o nosso podcast é uma conversa que eu e Murilo a gente sempre quis fazer. É um projeto que a gente já tem, assim, desde sempre que a gente teve esses momentos juntos aí, tomando umas, conversando. A gente sempre falou assim, mano, como seria legal se a gente pudesse trazer outras pessoas para participar da nossa conversa. E as nossas conversas são meio doidas, igual vocês viram hoje aí. A gente começou a falar de mercado internacional e terminou falando de TikTok, né? Então,
É basicamente isso, saca? A gente não tem, diferente assim, das vezes que vocês conhecem um podcast empresarial, alguma coisa assim, que os caras têm um roteiro, segue lá piamente o roteiro, não sei o quê. O nosso objetivo aqui é bater um papo com o pessoal do chat, tanto que não tem perguntas que vocês não possam fazer, vocês sempre podem participar. O Relâmpago até falou, né, que tá surpreso ainda com algumas das informações, e basicamente é isso, galera. Sandice Podcast pra vocês, porque essas conversas doidas, elas não vão acabar, e eu quero que vocês venham fazer parte da nossa loucura. No mais é isso, Murilo. Beijão, muito obrigado, meu velho. Eu que agradeço, meu querido. Um forte abraço, pessoal, aí. Até semana que vem, viu? Tamo junto, mano. Valeu demais. Valeu. Tava com muita saudade, mano. Obrigado por mais um podcast. Falou.